próxima reportagem, o Bruno Mascarenhas vai mostrar para a gente um pouco do que se ensina sobre o assunto. Ele visitou o INSPER, que é um instituto de educação sem fins lucrativos, dedicados também a pesquisas. Lá eles têm um curso voltado justamente ao conceito de cidades inteligentes. Engloba planejamento, moradia, tecnologia, meio ambiente e vários outros temas relacionados à cidade inteligente. Vai lá, Bruno. Luciane Virgílio é arquiteta urbanista e professora líder do curso de Planejamento Urbano e Regulações das Cidades. Como é que a gente pode criar regulação que permita um planejamento ordenado, que proteja o meio ambiente, que traga benefícios para a sociedade, mas que também permita o crescimento dessas cidades? O curso atrai interessados de diversos setores, que possuem interesses diferentes, proporcionando um ambiente rico de ideias. A gente tem muitos alunos da gestão pública, muitos alunos da iniciativa privada e temos bastante gente também que participa que é do terceiro setor. Existem também participantes que são líderes comunitários, então assim, isso cria uma riqueza nas discussões porque traz verdades e realidades de todas as esferas. E a gente tenta sempre colocar numa cesta única e é muito interessante porque uma pessoa pode conhecer as dificuldades da outra e os objetivos da outra e isso vai trazendo muita riqueza nas discussões. Um dos pontos importantes abordados no curso é a questão dos planos diretores dos municípios. Em 2001 foi aprovado o Estatuto das Cidades, que estabeleceu que cada município deveria ter seu próprio plano diretor, que passaria por ajustes durante os anos. Mas a pandemia da Covid-19 influenciou ou acelerou a necessidade de alterações nos planos diretores. No momento pós-pandemia, a gente teve uma alternância de usos e costumes da sociedade muito significativa num curto espaço de tempo. Então, grande parte dos municípios que ainda não tinham alterado os seus planos diretores, eles sentiram a necessidade de alterar. Então, o curso nasceu nessa ocasião, onde a gente queria trazer essas discussões para dentro da universidade para poder estar discutindo, né, como é que a gente pode propor regulação sem criar um excesso de burocracia ou de um emaranhado de legislação que inviabilize a implantação da cidade pretendida pela sociedade. O curso de Planejamento Urbano e Regulações das Cidades foca na questão da ocupação planejada de territórios urbanos de todas as dimensões. A gente quer também pegar aquele território pequeno, com poucos habitantes, e falar, escuta, como é que você vai planejar aqui para evitar os problemas que a gente já conhece em grandes metrópoles? Quando se fala em plano diretor, vem à mente o conceito cidade inteligente, com planejamento urbano, que utiliza tecnologias para facilitar soluções de problemas, alta qualidade dos serviços nos setores de mobilidade, saúde e educação. Mas, sem o autoconhecimento, a ideia de cidade inteligente não vira. Uma cidade inteligente é uma cidade que tem capacidade de gestão dos seus dados. A gente pega cidades que representam, às vezes, o 7º maior PIB do Brasil, perdem para grandes capitais brasileiras, que não têm dados, como, por exemplo, quantidade de famílias que moram em lugares de vulnerabilidade, que não têm dados da quantidade de crianças que não têm acesso à escola. Um município que não tem governança de dados ou que não tem dados, eu acho que é difícil de você regular ou planejar esse município. Como que vai ser esse município daqui a 30 anos? O que a gente vai propor para ele sair dessa situação, se ele não sabe qual é a situação dele? A professora Luciane Virgílio ressalta a importância de se planejar o crescimento das cidades para evitar os erros já existentes em diversos municípios brasileiros. É aí que a gente pensa, junto com o município, né, deveria ser a quatro mãos com os municípios, nas interligações viárias e no que a gente pode chamar de mobilidade ativa, né, que é o tamanho das calçadas que você gera. São calçadas que são acessíveis, espaços para ciclovia, corredores de ônibus. Então é neste momento que você cria esses espaços, para não ter que fazer o que hoje é muito difícil da gente fazer nessas grandes cidades, que é pegar o que existe, que não foi pensado nesse sentido, e adaptar, pensar um pouco mais na escala humana, não numa
proposta rodoviarista, que foi o que fez a gente chegar onde a gente chegou. Né? A falta de planejamento pode causar problemas de difícil solução, como as ocupações irregulares, sem planejamentos, favelas, comunidades carentes, muito comuns nas grandes cidades brasileiras. O que eu acho difícil são os territórios já ocupados, principalmente das grandes metrópoles, porque a gente não tem espaço para correção, né? E, de fato, é onde estão os empregos e é onde as pessoas precisam morar. Então, assim, eu acho que o maior desafio é como equacionar o que a gente fez de errado. Uma maneira de melhorar a implantação de planos diretores é a desburocratização dos procedimentos para agilizar a aprovação de projetos. Enquanto em Nova York, por exemplo, uma cidade com tamanho e instrumentos urbanísticos semelhantes aos de São Paulo, a aprovação de um empreendimento é feita em, no máximo, 6 meses. Na capital paulista, a história é bem diferente. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, você chega a demandar 4 anos para fazer a aprovação disso. Então, assim, não é burocratizar, porque eu acho que quem está pagando essa conta pelo excesso regulatório e pelo excesso de subjetividade de como isso é conduzido, é a própria sociedade, porque quando se lança um espaço novo, muitas vezes ele já não retrata mais a demanda da sociedade, porque se passou tanto tempo no processo de licenciamento que já não faz mais sentido, né, aquela tipologia que foi lançada para a sociedade.